de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este tempo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Este tempo de amor. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Na esperança de um mundo melhor, é que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim, na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Boa noite, meus queridos amigos, irmãos. Mais uma vez com o nosso programa Espiritismo em Foco. E hoje, novamente, uma segunda-feira chuvosa e frio em Cabo Frio. Já coisa, né, difícil na nossa cidade, fazer tanto frio. Segunda-feira passada também estava um frio, né, foi um frio terrível. E hoje também, chuva, frio e Cabo Frio. Mas não tem problema não, porque aqui dentro do estúdio está quentinho. E mais ainda com o meu amigo Dr. Sérgio Menezes, cardiologista, espírita do Centro Espírita Amor e Caridade, nosso companheiro já de muitos programas aqui, há muitos anos já. E ele trouxe um tema interessante para todos nós, que é cuidados paliativos na visão espírita. Vamos entender e aprender sobre cuidados. Que cuidados são esses? Eu quero saber, tá, Sérgio? Que cuidados são esses aí? Para que a gente possa ter uma vida melhor, né? Uma vida mais tranquila, com saúde. Então vamos entender isso aqui. Caso você queira fazer uma pergunta, tem aqui nosso WhatsApp, é 999-517116. Você pode mandar fazer uma pergunta que o meu querido amigo Sérgio vai responder com todo carinho. Semana que vem, nós vamos ter aqui meu querido amigo Cássio, também lá do Centro Espírita Amor e Caridade, falar sobre fluidoterapia e espiritismo. Então, quer dizer, são temas muito interessantes e bacanas aqui no nosso programa. Nós vamos falar então aqui das palestras das Casas Espíritas. Na Casa René Peça, hoje, daqui a pouco, às 8 horas da noite, meu querido amigo Dirley Dias, lá de Araruama, lá de São Vicente, vai falar sobre a Era do Espírito. No Trabalhador, no Ceareiros do Bem, quer dizer, vai ser a Rosana, daqui a quinta-feira agora, às 8 horas, o tema dela vai ser um tema livre. Então, no Ceareiros do Bem, Rosana
falando um tema livre. No Trabalhador de Jesus, quarta-feira, agora às 20 horas, Regina Fang, lá do Trabalhador, vai falar sobre dar-se àquele que tem. E no domingo, dia 19, vai ser minha querida amiga Dirce Oliveira, da Milagros, lá do Centro Espírita Leon Denis, e ela vai falar sobre não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, também é um tema bacana que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E no Amor e Caridade, nós vamos ter palestra sexta-feira agora, dia 17, às 20 horas, psicografia com a Kátia Guzmão. No domingo, às 9 horas, Hospital Esperança com a Marielza Silva, lá do Amor e Caridade. E na segunda que vem, às 17 horas, Os Médios, estará no capítulo 14, o Edgar vai falar sobre esse tema no Amor e Caridade. Vai acontecer no dia 26 de agosto agora, de 8h30 às 16 horas, um primeiro Fórum Espírita Leon Denis de Cabo Frio. E o tema é O Futuro do Espiritismo, que é um livro de Leon Denis, que a inscrição é R$30, que você vai ter direito a ganhar, né, esse livro. Vai ser no Green Hotéis, aquele perto da Casa e Vídeo. Então, depois eu vou passar aqui o telefone, que tem que fazer a inscrição, tá? Pelo telefone. Vou pegar o telefone aqui e vou passar para vocês aqui, que a Alice passou para mim aqui. Tá bom? Então, esse é o aviso que vai acontecer, esse primeiro Fórum Espírita Leon Denis de Cabo Frio. Tá ok? Então nós vamos passar agora rapidinho um apoio cultural, a gente volta já para a gente começar a conversar com o Sérgio sobre esse tema, cuidados paliativos na visão espírita. É rapidinho. Na esperança de um mundo melhor, é que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Este Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bon. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio.
Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Ok, voltamos do nosso apoio cultural. E antes de nós começarmos a conversar com o meu querido amigo Sérgio, nós vamos pedir que ele faça uma oração para todos nós, para que a gente possa pedir a nossos protetores, os espíritos responsáveis pelo nosso programa, para que eles possam nos ajudar, nos intuir, para que possamos fazer um programa que possamos tirar o máximo de dúvida das pessoas, né? Então vamos pedir, vamos fazer a oração com o Sérgio agora. Meus irmãos, vamos juntos, unindo o nosso pensamento com a imagem de Jesus, nosso mestre, nosso guia, para que possamos unidos adentrar os lares que nos ouvem, para que possamos levar a paz de Cristo para todos, para que possamos entender dentro da doutrina espírita o que seria a abordagem dos cuidados paliativos nas famílias que estão nos assistindo. Muitas famílias apresentam ainda familiares que necessitam de cuidados ou poderão vir a precisar. E assim pedimos aos nossos guias espirituais, aos orientadores desta reunião, que possamos assim atingir o coração dos homens e assim possam se inspirar no amor de Deus para podermos conseguir uma abordagem que seja um complemento de todo o trabalho que é feito com amor, com caridade e com carinho para com os nossos entes queridos e até mesmo os nossos pacientes. Dessa forma, pedimos a Bezerra de Menezes e todos os espíritos envolvidos na área da saúde para que possam nos intuir e nos aproximar dos nossos telespectadores e assim atingirmos o objetivo dessa reunião de hoje, que é trazer um pouco de consolo, um pouco de paz para aqueles que têm um familiar que necessita de cuidados paliativos. Fica conosco, Mestre Jesus, durante toda essa reunião e durante a semana que se aproxima. Graças a Deus. Uma coisa importante que eu gostaria de falar é que quarta-feira agora, dia 15, que é feriado aqui em Cabo Frio, né, é dia Nossa Senhora da Assunção, que é a padroeira de Cabo Frio, vai ter um evento muito importante para todos nós que somos cristãos, ser amigos, espíritas, católicos, evangélicos que nos assistem. É um momento difícil, né, que nós estamos passando no nosso país, porque uma minoria quer aprovar o aborto no Brasil, indo de contra a opinião da maioria da população brasileira, que mais de 80% da população brasileira é contra o aborto. Perfeito. Então nós estamos passando aí esse momento e com uma minoria que tem dinheiro, que está bem organizada e que tem interesses econômicos muito sérios, que querem aprovar o aborto no Brasil de qualquer jeito. Então nós vamos fazer uma caminhada, um passeio ciclístico, mas quem não tiver bicicleta pode ir a pé também. A concentração vai ser 9 horas da manhã ali na Praça Porto Rocha, e daí nós vamos caminhar até a praia, uma grande caminhada, passeata, falando da vida. Dia 15 agora. Dia 15 agora, que é feriado aqui em Cabo Frio, 9 horas da manhã. Então nós estamos convocando a todos vocês, todas as religiões, que não tem religião, mas que é a favor da vida, que não é contra o aborto. Nós estamos convidando a todos para estar nessa caminhada, nesse grito, né, pela vida, que todos nós somos a favor da vida. Então nós convocamos a todos, ok? Então, dia 15 agora estarei lá na Praça Porto Rocha, a partir de 9 horas, junto lá, e nossos irmãos da Igreja Católica, e vamos fazer essa caminhada aí pela vida. Então, convocando a todos. Viu, César? Você também está convocado, estar junto com a gente lá. Estaremos lá. Então, cuidados paliativos. Agora, eu queria saber primeiro o que é cuidados paliativos. Eu não sei, então eu saber que você me ensina aí agora, por favor. Perfeito.
Cuidados paliativos, né, são os cuidados que são tomados para as pessoas que têm alguma doença avançada. Então, existem os cuidados curativos, quando você se propõe a realizar um tratamento que vai trazer a cura. E existe o cuidado paliativo, que paliar vem de cobrir, vem de proteger, vem de acolher. Então, quando a gente fala de cuidados paliativos, houve um sentido pejorativo no passado, de que quando a pessoa entrava em cuidados paliativos era a porta do céu, vamos dizer assim. Então, a terminalidade, como era abordada antigamente, quando incluía a pessoa num programa de cuidados paliativos, era como se não houvesse mais nada a ser feito. E isso não é a realidade, isso tudo mudou de uma forma assim, muito proveitosa para toda a humanidade. E hoje os cuidados paliativos, eles abrangem todos os cuidados que podem ser oferecidos nos últimos meses, anos ou dias que a pessoa possa vir a depender de terceiros. Então, os cuidados paliativos estão envolvidos quando uma pessoa tem uma limitação física ou uma doença que não tem uma expectativa de cura e que não pode ser mudado o seu destino, mas que ela ainda pode ter uma qualidade de vida boa, pode ter uma assistência humanizada e pode, assim, enfrentar melhor esta doença que lhe aflige naquele momento. Então, quem deve receber esses cuidados paliativos são todas as pessoas que têm uma limitação, que não tem como se... vamos colocar assim... Fica bem direitinho pra gente. Existem, vamos colocar em 3 níveis, né? Aquela pessoa que está estável, mas que tem uma doença já em fase avançada, uma insuficiência renal, uma insuficiência cardíaca, uma insuficiência hepática, uma doença pulmonar já em fase avançada. Então, esta pessoa, ela entra em um processo de cuidados paliativos. Por quê? Porque sabemos que é uma doença avançada e que limita, de alguma forma, aquela pessoa. Um outro tipo, que ainda são as pessoas em uma condição estável, que é a pessoa, por exemplo, que está sofrendo um tratamento de câncer, já fez as suas tentativas e, no momento, a doença continua progredindo, a doença ainda é avançada ou já manifesta impossibilidade de cura. Então, ela também pode ser introduzida em cuidados paliativos. E o terceiro grupo é o paciente, por exemplo, que tem uma doença igual, por exemplo, HIV, a tuberculose, uma esclerose lateral amiotrófica, uma doença de Alzheimer, uma doença de Parkinson, que são doenças que progridem, que degeneram e que sabemos que temos tratamentos, mas os tratamentos não são curativos, a doença continua o seu processo degenerativo. Quando chega a uma fase avançada dessas doenças, também ingressam nos cuidados paliativos. Então, eu me atrevo a dizer que os nossos telespectadores, ou eles já têm um parente nestas condições, ou terão, ou para sair deste planeta de provas e expiações, um de nós, ou algum familiar nosso, vai passar ainda por cuidados paliativos. Então, tamanha é a importância do seu programa de levar uma visão espírita para as pessoas que irão ter um enfrentamento de doenças, muitas vezes em características avançadas. Bom, isso aí é o cuidado que nós temos que ter com as pessoas, com os parentes, com os amigos, dando aquele carinho, aquele amor. Não é isso? Perfeito. Isso aí pode faltar, né, o amor, o entendimento, a compreensão para essas pessoas. Que a gente sabe, né, vai desencarnar em algum momento e vai ter que ter todo esse aconchego, esse carinho. Airon, você conhece esse moço? Airon Freitas? Sim. Pois é, ele está aqui. Bem-vindo. A esposa da Luciana, né? Isso. Isso, são amigos nossos aqui. Ele está concordando com ele. Ele está dizendo aqui que concordo com você, o aborto não pode ser aprovado. É isso aí, meu amigo. Com certeza estaremos lá dia 15, a quarta-feira agora, nessa caminhada aí, para que a gente possa lutar, né? Gritar pela vida em Cabo Frio. No momento, né, do desencarne, que para nós espíritos existe a morte e o desencarne, né? O desencarne, quando existe a separação realmente do espírito do corpo, como é que acontece na área da saúde? Qual é a consequência disso aí? Veja bem, hoje a gente vive um momento no qual a gente tem um avanço tecnológico muito grande.
E hoje a gente tem aí pequenos robôs que identificam uma célula do câncer e vai lá e destrói só a célula cancerígena. Temos naves que vão para Marte, que vão para a Lua e que trazem informações. E durante esse período da humanidade, houve um progresso, né, tecnológico muito grande. Mas o progresso moral, você vê, eu às vezes, desculpa interromper um pouquinho, mas a gente em 2018 ainda está discutindo se aborto assim, às vezes as pessoas, a gente tem que discutir sobre isso mesmo, mas já era para ser consolidado, mediante a nossa evolução moral, já era para estar consolidado esse conceito de que se praticar aborto é crime. Isso era um conceito que, assim, na minha cabeça, no meu entendimento, era uma coisa que não era para a gente estar debatendo essa situação que não tem como a gente ter uma evolução moral e ser a favor de abortar uma criança no ventre de uma mãe. Mas voltando para isso, eu acredito que essa separação que a gente vê hoje dentro da área de saúde permita questões como essa levantada pelo aborto, questões como essa dos cuidados paliativos, que seria o quê? Houve um avanço tecnológico, porque lá na Idade Média, na época da Inquisição, todas as pessoas que eram dotadas de mediunidade ou de cientificidade, ou seja, as pessoas que tinham um conhecimento científico aliado à espiritualidade, ou seja, não eram materialistas, eram cientistas espiritualistas, ou foram torturados ou foram eliminados daquela encarnação. E a gente sabe que isso atrasou um pouco o nosso progresso. Então, hoje a gente vê, quando a pessoa procura um profissional da área de saúde, a parte espiritual ele separa e ele conversa sobre os sintomas físicos. Mas nós, espíritas, médicos espíritas, profissionais da área de saúde espíritas, acreditamos que a doença começa no espírito e se manifesta no corpo. Então, partindo desse princípio, essa separação que houve do espírito e do corpo trouxe um atraso moral muito grande, científico também. Por quê? Se você olhar hoje, todas as doenças, fala-se, por exemplo, a aspirina vai reduzir a mortalidade em 37%. Tudo bem, mas onde estão os outros 63%? Como é que faz para ajudar essas pessoas? E a gente chama isso de risco residual, estatisticamente falando. Então, esse risco residual é exatamente o que a ciência materialista não consegue explicar e que nós, da ciência espiritualista, um dia teremos oportunidade de entender melhor. Então, essa separação binômio-corpo, Renato, é que traz, por exemplo, famílias muito ricas. Vou dar 2 exemplos. A família do seu Joaquim, que é uma família muito rica, que contrata para tratar do Alzheimer do seu pai, do seu Joaquim, trata com um grande especialista neurologista, com os melhores enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas e os melhores tratamentos que vieram de Harvard, que vieram da Alemanha, que vieram de todos os locais. Do lado de cá, temos uma outra família pobre, que se revezam a 4 horas para ficar com a Dona Maria, não tem uma comida muito boa, mistura lá uma água de farinha, bota um pouco de água no feijão e dá aquilo para a Dona Maria, mas dão carinho, dão atenção, dividem os seus momentos com ela e estão cuidando do Alzheimer da Dona Maria. Aos olhos da humanidade materialista, talvez, quem estaria melhor cuidado é o seu Joaquim, cheio de cuidados científicos e tecnológicos. Mas aos olhos de nós, profissionais da área de saúde e espíritas, acreditamos que quem está quitando as suas dívidas é a família da Dona Maria, porque a gente tem que doar o nosso tempo, a nossa capacidade de amar. E a família do seu Joaquim não. Então, eu acho que esses 2 exemplos explicam bem essa particularidade do binômio corpo e espírito. Acho que o futuro é a união de novo, no qual entendamos a tratar o ser humano como um todo. Não a hipertensão do João, nem a hipertensão do José, nem a diabetes do José. Temos que tratar o José, temos que tratar o João, temos que tratar o ser humano como corpo e como espírito. E o que a gente vê hoje em dia em cuidados paliativos é esse retorno que nós vamos falar ao longo do programa, justamente debatendo sobre isso, sobre a necessidade da gente entender que aquela doença limitante do seu avô, da sua mãe, do seu irmão ou do seu pai é exatamente para que você aprenda a amar. É a oportunidade que está sendo dada pela providência divina para você quitar as dívidas do passado, que às vezes vocês foram cúmplices, às vezes vocês foram pessoas que
cometeram algum crime, que se separaram e não aprenderam a se amar, e a gente volta agora para quitar essa necessidade do aprendizado do amor. É verdade. Isso que você falou é uma coisa tão importante, né? Se toda a medicina, todos os médicos tivessem essa visão espiritual, né? Como a nossa medicina estaria diferente, né? Os atendimentos nos hospitais. Poxa, que coisa que seria, né? Mas infelizmente só se vê números, quantidade. E a gente já tem ciência o suficiente para mostrar que quando você introduz espiritualidade no tratamento, e explicando para as pessoas que espiritualidade não é ser espírita, ou ser católico, ou evangélico, ou budista, ou muçulmano. Espiritualidade é a pessoa que acredita que além da matéria existe um algo mais. Então é importante a gente entender que a gente, quando faz um trabalho científico, não é um trabalho científico da Igreja Católica, ou trabalho científico da Igreja Evangélica, Protestante, ou da Igreja Muçulmana, ou de uma casa espírita. O trabalho científico é baseado em quem acredita em um poder superior, quem acredita que existe algo mais após a existência terrestre. Então, espiritualidade é isso. Quando você introduz espiritualidade nessa equação do corpo e do espírito, a gente vê uma outra realidade se formando, e existem trabalhos que mostram que quando se acrescenta compaixão à espiritualidade, os profissionais da área de saúde se sentem mais recompensados e os pacientes se sentem o centro das atenções, e não as máquinas, os números, os resultados de laboratório, as imagens de ressonância, tomografia, enfim. Começa a se ver que o centro da atenção é o paciente. Os exames tornam a voltar para o seu papel real, que é complementar. Daí o nome, exame complementar, né? Isso aí você falou, que é importante. Nós estamos vendo, junto a Ambelados, conversando com a Dirce, sobre a capelania espírita. Perfeito. Né? E teve um curso de capelania lá em Araruama. Nosso amigo irmão lá de Friburgo, né? O doutor Rubim, ele tem esse trabalho lá, que já vi de São Paulo, né? Tem até um livro sobre capelania espírita, que é justamente esse atendimento nos hospitais, né? Esse carinho, essa atenção dos espíritos. Então nós estamos aí tentando trazer, talvez a partir do ano que vem, esse curso para as pessoas, para os espíritas que queiram participar desse trabalho de atendimento juntos aos hospitais, para levar esse carinho, esse amor, essa atenção para aqueles doentes que estão nas enfermarias, que estão sozinhos, que estão sem visitas. Perfeito. Né? Como todas as religiões fazem esse trabalho lindo, maravilhoso, e nós estamos tentando colocar aqui em Cabo Frio. E vamos tentar, vamos conseguir, com certeza. Então, isso é para as pessoas que estão nos assistindo, espíritas que queiram fazer esse trabalho junto com a gente nos hospitais. Será ótimo. Nós vamos ver se a gente programa aí para o início de 2018, um curso para as pessoas que queiram fazer esse trabalho. Né? Perfeito. E isso aí é mais uma coisa que a gente pode dar, né, para as pessoas, esse carinho. Eu acho que isso é fundamental para as pessoas. Né? Quem não gosta de ser bem cuidado, bem tratado. Faz parte dos cuidados paliativos, ser ouvido, a capelania. Justamente. E a capelania, ela vai além, ela também aborda, quando uma pessoa está em cuidados paliativos e vem a falecer, todos os familiares adoeceram juntos. Isso, então, a capelania, ela entra em contato durante aquele processo, quais os documentos que precisam, o que tem direito, o que não tem direito, o que faz com a conta do banco, o que faz com isso, com aquilo. Enfim, dão essa assistência, e até alguns dias ou semanas depois a capelania continua ainda ligando para a família para fazer essa associação, para fazer essa abordagem de levar paz para aquela família e conforto, né, dentro dos cuidados paliativos. É verdade, com certeza. Então vamos ver se a partir de janeiro aí, do ano que vem, a gente começa a fazer esse curso aí. Agora tem uma pergunta aqui importante, que eu quero que você explique também o que é coping positivo. O que é isso? Que nossos amigos telespectadores passam a entender. Quando você começa a estudar esse tema, é um tema muito fascinante, porque em 1997 um psiquiatra chamado Pargament,
ele publica que existem duas formas de você enfrentar a doença, com coping positivo ou com coping negativo. O que seria isso? Coping em inglês, ele quer dizer enfrentamento. Então, quando você tem um enfrentamento positivo, você acredita que aquela doença limitante, ela vai lhe trazer algum tipo de aprendizado, algum tipo de melhoramento, algum tipo de evolução, e você entrega seu destino para o Deus maior, para a providência divina, dependendo da sua religiosidade, você vai ter essa abordagem. E aí essa pessoa costuma responder melhor ao tratamento, costuma ter uma resposta melhor aos antibióticos, ao tratamento contra o câncer, contra o Alzheimer, contra as doenças, vamos dizer, já avançadas. Agora, existe outra forma de se encarar as doenças graves, né? Muitas vezes eu ouço as pessoas falando, esse câncer é uma desgraça, esse Alzheimer é um castigo, essa doença de Parkinson é porque essa pessoa não foi uma pessoa boa. E, na verdade, a gente tem que lembrar que todos nós estamos num planeta de provas e expiação. Todas as doenças, elas vêm como uma oportunidade que a providência nos dá para que nós possamos aprender a nos modificar e aprender a amar quem está em volta. Então, o taxista que leva a pessoa para fazer uma quimioterapia, ele está sendo tocado pelaquela situação. O vizinho que vê aquela pessoa entrar no táxi está sendo tocado pelaquela situação. As pessoas da família que antes não davam atenção para a Dona Maria, aquela que eu te falei que tinha dificuldade financeira, agora estão se cotizando para ajudar a Dona Maria. Então, é assim que funciona. Porque quando a gente está bem, feliz, alegre, satisfeito, dificilmente a gente faz uma prece fervorosa. Então, a providência divina, na sua sabedoria, traz para a gente duas formas de enfrentamento da doença. O coping positivo, que é quando você acredita que seja feita a vontade do Pai, melhor exemplo, Maria Santíssima aos pés da cruz, vendo Jesus ter sido torturado, né, e dentro daquele processo já se despedindo daquela encarnação aqui no nosso planeta, ela ainda teve esse espaço de resignação. Então, existe a forma da gente fazer o coping positivo, que é o enfrentamento com resignação, e existe o coping negativo. Como é o coping negativo? É quando você começa a acreditar que aquilo é um castigo, que aquela situação você está sendo punido, que você não merecia passar por isso, que existem pessoas muito piores que você e que não estão passando por isso. É quando você se revolta com o tratamento, quando você se revolta com as dificuldades de ir até o médico receber o tratamento, de esperar meses ou às vezes anos para conseguir chegar a ser realmente tratado. Então existe todo esse processo de dificuldade que muitas vezes a pessoa tem um coping negativo. E lá atrás, em 1997, Pargamente já falava sobre isso e já deixava claro que as pessoas que são despertadas, que são estimuladas pela espiritualidade, ou seja, qualquer religião que estimula uma pessoa que está doente a ter um enfrentamento positivo da doença, ou seja, olha, sua doença é uma doença avançada, não tem cura, mas nós vamos enfrentar essa doença junto, nós vamos estar perto de você, você não vai ter medo de ficar sozinho, você não vai ser abandonado, e nós vamos diminuir a dor, você não vai ter tanta dor, você não vai ter tanta falta de ar, você não vai ter dificuldades. Então, essas dificuldades que virão serão superadas juntos conosco, com a família, com a equipe dos profissionais da área de saúde. Esse é o coping positivo. Então é importante a gente sempre procurar lembrar, porque às vezes a gente vê as pessoas na tentativa de estimular um parente ou uma pessoa da área de saúde, chega e fala assim, olha seu João, essa doença do senhor não é nada demais não, semana que vem, mês que vem, o senhor já vai estar na praia jogando bola. Isto não é o que deve se fazer. Por quê? Porque aí a pessoa sabe que está doente demais para jogar a bola na praia dentro em breve, e aí, na verdade, ela fica desestimulada ao tratamento. O ideal é você falar, dentro do possível, que a pessoa possa entender, né, essa sua abordagem, e deixar claro, olha, nós vamos estar junto com você nos momentos de dificuldade, nos momentos melhores, o tempo todo você vai ter pessoas da nossa família ou da nossa equipe, dos profissionais da área de saúde, lhe dando assistência. Esse é o coping positivo. Agora, quando você ilude a pessoa, ou você fala situações que você não vai poder cumprir depois, aí você não está fazendo um coping positivo. Na verdade, você está deixando a pessoa mais insegura do que quando chegou até o berço da família ou
a equipe de saúde que está atendendo. Ok, então agora nós já entendemos o que é coping positivo. E agora o que é carga alostática? Vocês temos para a gente, nós que não somos dessa área aí. É importante a gente debater sobre isso, porque esse termo carga alostática, ele se emprega há muito tempo dentro do nosso dia a dia com o nome de reação de luta e fuga. Então, antigamente, os nossos avós, com um salário mínimo, sustentavam a família, não tinha agrotóxico, não tinha essa situação de poluição sonora, poluição ambiental, não tinham essas limitações da violência, não tinha essas limitações que nós temos hoje e que nós trouxemos uma civilização mais avançada, porém extremamente competitiva, extremamente impessoal. Então, isso aumentou a carga alostática, Renato, que é o quê? Todos os dias você abre os olhos, liga a televisão e você já recebe uma carga alostática, que é o quê? São notícias ruins. Você liga a televisão, notícia ruim. Você vai para o seu celular, notícia ruim. Você vai ouvir a rádio, notícia ruim. Então, isso já é uma situação que aumenta a carga alostática. Então, o que a gente pode fazer como espíritas falando de cuidados paliativos? É importante a gente envolver as pessoas que estão doentes com boa música, com boa leitura, com boa conversa, com situações que vão trazer paz de espírito para aquela pessoa. Então, reduzir as reações de luta e fuga é saudável para nós que queremos viver mais tempo e com saúde. Mas para uma pessoa que já está doente, imagina você estar numa sala ao lado, isolado das decisões da família, e na sala principal você ouve um filho seu discutindo com outro filho, ou você ouve as pessoas ouvindo muitas vezes músicas que vão desagradar aquela pessoa que está doente, ou falando sobre assuntos difíceis para aquela pessoa que está doente. Então é importante a gente entender que quem está em cuidados paliativos precisa da realidade, mas a gente pode filtrar essa realidade para que a pessoa fique num padrão vibracional melhor, facilitando assim a recuperação daqueles problemas de saúde que ela está vivendo. Então, carga alostática serve tanto para nós, ou seja, você pode, como diz Divaldo, né? Divaldo Franco deixa bem claro, você pode aceitar a bandeja dos descontentes, lhe oferecendo todos os tipos de dificuldades, ou você pode ficar junto das pessoas que são positivas, das pessoas que têm uma capacidade de superar os obstáculos. Depende do que você aceita nas ofertas do dia a dia. Né? É isso aí que faz uma grande diferença, né? Com certeza, a diferença é grande. Imagina você viver num ambiente restrito ao leito muitas vezes, no qual toda a sua família está desequilibrada, o ambiente é um ambiente que há um desequilíbrio, então eu costumo pedir assim para os familiares que procurem entender que aquela pessoa doente precisa de ser respeitada. Se quiserem discutir, se quiserem chorar, se quiserem ter alguns hábitos normais do dia a dia, que o façam em um ambiente que não interfira na progressão, na recuperação e até mesmo no restabelecimento daquela pessoa que está doente, que está limitada, né? Ok, então tudo é entendimento, é compreensão, né? O carinho que a gente às vezes é tão frio, né? Porque costuma ficar achando que a pessoa, vamos botar uma pessoa com Alzheimer, né? Ou com câncer, começa a achar que a pessoa é repetitiva, que ela fica sempre num pensamento circular, mas a pessoa tem sentimento, ela tem um perispírito, aquele perispírito está sentindo o padrão vibracional. Então sempre tem um cuidador que é a coluna mestre que dá sustentação. E sempre tem os outros da família que são, um é o cuidador e os outros são os reclamadores, né? Eu costumo falar assim. Então tem o cuidador e tem os reclamadores. Os reclamadores trazem uma certa perturbação ao ambiente. Então é importante a gente conversar com o cuidador para que ele replique esse entendimento de paz, de serenidade e de resignação. É verdade. Agora, a gente fala muito atualmente, né? Se fala muito, né? DNA, tudo é DNA, né? Aí eu pergunto, a espiritualidade, ela melhora o DNA? A pergunta é muito interessante. Hoje a gente tem estudos, assim, incontestáveis de Harvard, Dr. Harold Koenig, que mostra pra gente que a pessoa que pratica a espiritualidade no seu dia a dia, ela, independente da religião, ela tem um tempo de vida maior. Então, a espiritualidade, ela
consegue aumentar o seu tempo de vida. Por quê? Porque o processo de envelhecimento que ocorre, ele ocorre muitas vezes através do encurtamento dos telômeros. E já está comprovado que as pessoas que acreditam em uma força maior, na providência divina, elas vivem mais porque o seu DNA demora mais tempo para envelhecer, para encurtar. Então hoje a gente não tem dúvida, cientificamente falando, não com trabalhos espíritas, mas com trabalhos científicos, de que a espiritualidade ela melhora, né, o seu tempo de vida através do DNA não sofrer um encurtamento como sofreria com pessoas que recebem uma carga alostática, que recebem uma sequência de estresse ao longo do dia e não tem a espiritualidade para dar sustentação. Porque todos nós recebemos a carga alostática, todos nós recebemos o estresse, né? Mas as pessoas que trabalham ou que se dedicam à espiritualidade têm um envelhecimento retardado quando comparado às pessoas que estão sobre o estresse, mas não buscam paz de espírito. É verdade. Bom, nós estamos falando em cuidados paliativos. Você falou daí dessa equipe. E qual é o tamanho dessa equipe que faz esses cuidados paliativos? É muita gente? São poucos? Perfeito. No começo, quando os cuidados paliativos ainda eram hóspice, o que se entendia? Como eu falei no início do programa, as pessoas acreditavam que quem entrava em cuidados paliativos ia viver pouco tempo. Então, o que se fazia? Ou se deixava em casa, num quarto escondido, e não se apresentava aquela pessoa que estava doente para as visitas, ou se deixava em hospitais que eram, né, os sanatórios ou os hóspices, como era na Europa, e a pessoa ficava isolada das outras, num ambiente frio, com medo, frio no sentido de calor humano, né, e com medo de tudo. E hoje em dia é diferente. Hoje em dia o que a gente preconiza? A gente preconiza que tem um time do hospital, que às vezes dá alta, a pessoa volta para o hospital, dá alta, a pessoa volta para o hospital. Além do time do hospital, a gente tem o time da família, como eu falei, a gente escolhe 1 ou 2 ou 3 cuidadores para replicar o conhecimento. E a gente tem também a equipe religiosa. Então, no centro temos o paciente e temos o time hospitalar, temos o time familiar e temos o time dos cuidados religiosos, que antigamente, há pouco tempo, a gente tinha essa ideia de que o cuidado religioso não era tão importante. Mas em cuidados paliativos, o cuidado religioso é fundamental. Vamos dar um exemplo simples. Vamos pegar essa equipe de capelania que vai visitar uma pessoa no hospital, só que essa pessoa, vamos colocar essa pessoa sendo católica. Então, o católico acredita em ressurreição, não acredita em reencarnação. Então, você tem que ter um tipo de abordagem. Agora, vamos colocar uma outra pessoa que seja, por exemplo, budista, que acredita em reencarnação, mas diferente de nós, acredita de outras formas reencarnacionistas. Então, é uma outra abordagem. Aí você pega um testemunha de Jeová, que ele acredita que o espírito vai ficar no limbo, aguardando o julgamento até que Jesus volte para fazer a ressurreição dos mortos. Então, já é uma outra abordagem. Então, é importante essa situação de times para que possa se entender que cada pessoa que tem uma preferência religiosa possa ser melhor atendida sem que haja imposição de qualquer tipo de religião. Isso é importantíssimo. Por isso que é fundamental esse entendimento, né? Você não está ali para converter ninguém para ser católico, budista, evangélico ou espírita. Você está ali para prestar um atendimento, um conforto, uma capacidade de acolhimento maior. É isso aí. E no final de tudo se resume a amor. Amor, perfeito. Que é a concepção maior. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ensinou que é esse amor de Deus, né? E nós estamos aí tentando aprender, né? Tentando entender esse amor de Deus. Já se fizeram muitas pesquisas sobre esses cuidados paliativos, né? Muitas, no mundo inteiro. E o que você tem aí para dizer para a gente aí que essas pesquisas dizem? Olha, se a gente pudesse resumir, né? Hoje a gente sabe que a maioria das pessoas, cerca de 92% das pessoas, gostariam que durante o seu atendimento com um profissional da área de saúde a espiritualidade fosse abordada.
Não estamos falando de religião, estamos falando de espiritualidade. E não é o que a gente vê no nosso dia a dia. Isso é uma pesquisa muito séria, feita por uma equipe também de Harvard, que justamente procurou ver qual era a preferência das pessoas, se gostariam que fosse abordada a espiritualidade ou não. Dentro dos cuidados paliativos, a gente vê que quando a gente introduz a espiritualidade, ocorre uma maior resignação por parte dos pacientes, reduzindo assim a doença cardiovascular, a doença neurovegetativa ou neurodegenerativa dos pacientes que estão em progressão, e também as doenças, até mesmo as doenças metabólicas, como o diabetes, como a hipertensão, respondem melhor quando a gente tem uma capacidade de acreditar na providência divina, em uma força maior, como eu falei, na espiritualidade. Então, os estudos mostram que, além de aumentar o tempo de vida, aumenta a qualidade de vida, aumenta a resposta aos tratamentos de várias doenças, mas principalmente as doenças limitantes e incapacitantes, como a gente citou aqui, que são as doenças já em fase avançada. Muito legal. Esses cuidados paliativos, eles melhoram o curso da doença? Os cuidados paliativos, eles conseguem fazer com que a pessoa se sentir no centro das atenções e percebendo que existe uma vontade de que aquela pessoa possa ter os seus últimos momentos aqui na Terra, sejam dias, semanas ou meses, bem cuidados, dividindo o amor com ela, ela começa a perceber que os resultados para, por exemplo, aceitar uma quimioterapia, um tratamento de AIDS, um tratamento de tuberculose, para as pessoas que estão em casa entender melhor, para a gente não ficar muito científico, você imagina você acordar no dia seguinte, o seu cabelo caiu, você emagreceu, você não é mais o chefe da sua família, você não tem mais aquela autoridade que você tinha, as pessoas agora movimentam os seus dados bancários, a sua aposentadoria, enfim, você não é mais uma pessoa que tem aquela autonomia que você tinha. Quando você percebe que existe uma equipe de cuidados paliativos lhe auxiliando, você se sente uma pessoa que é importante para o meio que te cerca. Agora, quando você não tem esse apoio, você se sente muito sozinho, muito isolado. Então, os cuidados paliativos, eles mudam o curso da doença, justamente deixando claro para a pessoa que não está se fazendo uma proposta de cura, mas está se fazendo uma proposta de um melhor enfrentamento da doença. Bom, Sérgio, eu gostaria de fazer uma pergunta que não é sobre esse tema que estamos falando hoje, mas é um tema que vem me preocupando muito, e você acompanha, a respeito das vacinas. Que tem assistido aí que muitas pessoas não estão vacinando seus filhos por algum motivo, porque a gente sabe que existem vários motivos aí, e que tem muitas doenças que estão voltando por causa disso. Eu gostaria que você falasse para a gente, como médico, para falar com nossos amigos, e como espírita, as consequências disso tudo. É importante, assim, as pessoas entenderem que basta um foco de uma pessoa, por exemplo, com sarampo, com paralisia infantil, para que seja disseminado novamente em nosso ambiente esses vírus, né? E esses vírus, demorou-se muito tempo, pessoas fizeram verdadeiros mártires da medicina, que voltaram para o mundo espiritual, fizeram verdadeiro martírio para conseguir chegar a desenvolver esse tipo de vacina. Hoje existem pessoas fazendo um desserviço muito grande na internet, um desserviço muito grande no Facebook, no WhatsApp, no Twitter, e dentro disso, passando para as pessoas como se vacinar fosse trazer várias lendas urbanas, várias situações que mostram um total, vamos dizer assim, falta de conhecimento científico, e com isso acaba trazendo para a nossa população, que já tem uma tendência a acreditar em várias teorias conspiratórias, acreditando que algum profissional da área de saúde, sério e ético, iria fazer algum tipo de preconização de um calendário vacinal, se não fosse importante. Então, o que eu posso deixar de mensagem é que, se você
tem alguma dúvida, procure um profissional da área de saúde que ele vai te explicar da forma simples como eu vou explicar agora. Se você está vacinando o seu filho, você fez sua parte como pai e como morador do planeta Terra. Agora, se você não faz isso, você adquire duas dívidas. Primeira, para com o seu familiar que foi entregue por Deus, mas que não é seu filho. É filho de Deus, está emprestado. Segundo, você vai estar voltando a trazer para o nosso meio terrestre vírus que, pela vacinação, não conseguiriam se propagar. Vamos explicar de novo. Imagina que você tem uma criança com o vírus aqui. E nessa minha outra mão, uma criança vacinada. Elas podem até brincar juntas, porque a doença não vai se propagar. Agora, se uma criança sem vacina tiver contato com outra criança, elas vão se propagando até que daqui a pouco, em todo o ambiente brasileiro, haverão crianças que irão se contaminar. E aí vai voltar cachumba, sarampo, rubéola, catapora e tantas outras doenças, como a paralisia infantil, que temos aí desde Pasteur, que começou com esse processo, Sabin e tantos outros mártires da ciência, que se esforçaram durante muito tempo para que chegássemos no estágio atual, que reduziu a mortalidade infantil, que reduziu até mesmo o processo de pobreza, porque as crianças que ficam com sequelas, elas acabam sendo adultos doentes ou que não conseguem participar da coletividade. Então, como espírita, Renato, o que eu posso dizer é que você não deve acreditar em lendas urbanas. É importante você buscar o que temos de profissionais sérios aí para atender a população, é muito grande, e não faz sentido em acreditar em teorias de conspiração, que isso realmente é um desserviço para a humanidade. Com certeza. Nós vamos passar rapidinho a um apoio cultural para o Sérgio tomar uma aguinha aqui e a gente volta já já. É rapidinho. Na esperança de um mundo melhor, é que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Este Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bon. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado.
preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Meu amigo Sérgio, a morte. A morte, ela faz parte da vida? Então, esse conceito em cuidados paliativos é chamado ortotanásia, que é a morte de forma natural. Então, da mesma forma que a gente nasce, a gente evolui, a gente vai vir a falecer. Aos olhos do Espiritismo, em um planeta de provas e expiações, a gente, para sair desse planeta, a gente vai ter que passar por doenças e pelo processo da morte. Quando a gente mudar para mundos mais evoluídos, vamos colocar, por exemplo, mundos de regeneração, já não vai ser tão necessário essas doenças e essas dores, porque a gente vai estar mais vocacionado para o bem e nem tanto vocacionado para o apego material que a gente tem agora. Mas enquanto a gente ainda está no mundo de provas e expiações, a morte faz parte natural da vida. O fechar do ciclo da vida termina na morte? Não. A morte é só uma outra etapa que vai ser começado logo depois do desencarne. Os obiatras fazem esse trabalho do desligamento e a gente vai para a pátria espiritual e a vida continua. Mas as pessoas que ficam aqui na Terra, muitas vezes, após o desencarne, têm a saudade. E é natural que o espírita também sinta saudade. Mas a gente deve lembrar que, da mesma forma que a gente cita aqui o Evangelho de Mateus, no qual ele comenta que Jesus faz esse comentário, que a gente se liberte dessa prisão aqui, que seria o corpo doente, para ingressar na casa do Pai. Então, quando a gente vê uma pessoa em cuidados paliativos com uma doença avançada, e a gente muitas vezes trabalhando com os familiares adoecidos também pela própria patologia do familiar com a doença avançada, eles chegam a comentar: poxa, doutor, eu queria tanto que terminasse esse sofrimento. Então parece que a providência divina vai nos ensinando até a nos desapegar de nossos familiares. Então muitas vezes um corpo muito doente já não é mais útil para aquela existência terrestre. Então, dentro da doutrina espírita, é importante a gente entender, da mesma forma, quando você tem uma roupa que está muito esgarçada, muito destruída, ela já não serve mais para você usar, a vestimenta corporal, quando está muito doente, você precisa de deixar ela aqui na Terra e alçar voo para a verdadeira pátria espiritual, que é o mundo verdadeiro, onde todos nós um dia vamos regressar. Com certeza. A nossa vida principal, é a vida espiritual, A gente só está aqui só para passar um tempinho, aprender, crescer, evoluir, melhorar, sermos pessoas melhores, Depurar, Depurar para que a gente possa voltar melhor para a área do mundo espiritual, Verdade. Para a gente parar de ficar sofrendo tanto, Porque a gente sofre, mas a culpa é nossa, Perfeito. Então temos que fazer a nossa parte, Pensemos aquilo que Jesus falou, É o meu lema que eu sempre penso, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. É a essência, Isso aí para mim é o que eu procuro levar a minha vida, entendeu? Agora, o que você desse para mim, falasse para mim, quais são as fases do final da vida? Tem uma pergunta assim, muito parecida com essa, que tem uma estudiosa de cuidados paliativos, a doutora Ana Cláudia Quintana, e ela tem uma pergunta muito peculiar que ela chega para as pessoas assim durante a palestra, pergunta da seguinte forma: o que você faria se você soubesse que você tem mais uma semana de vida? Com certeza,
todos os seus problemas que você estava dando a razão ou estava dando importância para eles até alguns minutos atrás, vão deixar de existir. E com certeza, muitas coisas que estavam te afligindo e te importunando também vão deixar de existir. Então, antes dela, a doutora Kübler-Ross trouxe para a gente as 5 fases quando você recebe uma notícia de que você tem pouco tempo de vida, ou que você tem uma doença incurável, ou que você tem uma doença avançada e que não existe na medicina estratégia que possa trazer a cura. Então, as primeiras fases, né, a gente deve procurar entender. A primeira fase é da surpresa. O que é essa frase da surpresa? É quando você dá a notícia e o familiar ele fica meio aéreo, como se a ficha ainda não tivesse caído, e aí as pessoas falam assim, poxa, parece que ele reagiu tão bem. Não se engane, a ficha ainda vai cair. E aí vem a segunda fase, que nem todas as pessoas têm que passar nessa ordem que eu estou falando. Depende muito de cada um. A segunda fase é quando a pessoa começa no processo de revolta. Ela tem essa fase como uma negação. E aí ela começa a negar a fazer o tratamento, a fazer os exames, a revoltar e tentar entender por que está sendo punida. Não é uma punição, é uma oportunidade. E aí a gente tem que procurar trabalhar essa pessoa para que ela saia dessa fase da negação e consiga aceitar melhor e enfrentar melhor a doença. Muitas vezes essa pessoa vai para a fase da barganha, no qual o que ela faz? Ela começa a frequentar mais os trabalhos religiosos, começa a fazer mais caridade, começa a fazer algumas atividades como se fosse possível barganhar com a providência divina. Sabemos que isso não é possível, somente quando o sentimento verdadeiro, uma reforma íntima verdadeira, propiciar merecimento é que teremos obtido a oportunidade de cura ou de atenuação do sofrimento. E aí a pessoa muitas vezes cai nessa fase, que é a fase que a gente gostaria que as pessoas se adiantassem nela, que é a fase da aceitação. A fase da aceitação é a fase em que a pessoa, depois de tentar de várias formas não abordar o assunto, começa a conversar com você sobre o câncer que ela tem, sobre o Alzheimer que ela tem, sobre a doença renal que ela tem, e aí as coisas ficam melhores. Então, para aqueles familiares que às vezes não sabem como é que eu vou dar notícia para minha mãe, para meu pai, para meu irmão, como é que eu vou dar notícia de que essas doenças existem? Então, ao invés de criar um fantasma em torno da doença, porque aí ele cresce e aparece, ao invés de criar um monstro em torno da doença, procure um profissional da área de saúde que possa ajudar, ou procure esse entendimento que nós estamos dando. Enquanto você fica naquela fase da barganha, da revolta, da negação ou da surpresa, o seu familiar, enquanto ele está naquele momento, ele está sofrendo. Agora, quando você traz ele para a aceitação e fala, olha, nós vamos estar junto de você o tempo todo durante essa doença, vamos procurar fazer o que os profissionais da área de saúde pedirem, para que você possa receber o melhor tratamento possível, e a gente vai te amar, vai estar do seu lado, igual o Renato colocou, aí a aceitação virá mais rápido. Agora, enquanto estivermos com aquele familiar que está buscando tratamentos alternativos de várias formas, não falando mal do tratamento alternativo, que como o próprio nome diz, ele é uma alternativa ao tratamento tradicional e vem para complementar. Mas quando existe aquela busca desenfreada por algo que ninguém da medicina terrestre ou espiritual ainda descobriu, aí realmente ainda está naquela fase da negação, da revolta. Quando vem a aceitação, é melhor. Eu costumo dizer o seguinte, olha, você pode fazer qualquer tratamento alternativo, desde que você faça o tradicional, aí você vai obter o que há de melhor nos dois mundos, no mundo espiritual e no mundo terrestre, porque todos os dois são ciências de Deus. Com certeza. Né? Tudo isso que acontece, a medicina chegou onde chegou, a tecnologia chegou assim, porque Deus assim permitiu. Né? Não é? Todos são ciências de Deus. Sabe que no mundo espiritual, essa ciência que está chegando aqui hoje já está ultrapassada há muito tempo. Ultrapassada, né? E agora está chegando aqui nesse planeta de provas e expiações. Né? É verdade. E no mundo espiritual já, né, como tinha aquelas reuniões de materialização, né, de Peixotinho, né? Perfeito. Em 1930
parede interpulso, né? E já aparecia lá, já materializava aqueles equipamentos, tomógrafos e outras coisas, raio-x, que na época nem se ouvia. Nem se imaginava, né? Nem se imaginava e já existia no mundo espiritual, né? Verdade. Imagina agora. O que eles têm? Poxa vida. E o que é dor total? Perfeito. Dor total, uma pesquisadora chamada Twy Cross conseguiu definir dor total. Então, a dor total, ela é uma dor que é um somatório de situações. Vamos começar entendendo. Logo do lado de cá, você começa a perceber que você perdeu a sua posição social. Você tem vergonha dos seus amigos estão sabendo que você tem Alzheimer, que você tem câncer, que você tem uma doença do rim, uma doença avançada, que você tem uma doença cardíaca avançada, enfim, você tem uma doença avançada. E aí você perde sua posição social. Você deixa de ser o chefe da família e as pessoas começam a mandar em você. Bota o Sérgio no sol, tira o Sérgio do sol, não é isso? É verdade. Depois disso, você ainda vê a sua mudança física, porque você começa a ter a aparência de quem está doente. Então você se olha no espelho e você não se identifica. Então é o que? É a fase das desilusões. Aqueles seus amigos que costumavam frequentar a sua casa, na primeira semana eles estão vindo, no primeiro mês eles estão vindo, mas depois de um tempo, os amigos verdadeiros, que são muito poucos, ainda virão, mas a maioria vai se afastar, porque você perdeu sua posição social, você perdeu sua posição familiar, você perdeu sua posição na sociedade, os amigos também somem, a gente vê isso no nosso dia a dia. E aí você então tem a dor das perdas. Começa o sentimento de quê? De ira, de revolta, de decepção, de traição. Verdade. E aí você vê a outra parte da dor agora, dos medos. Medo de sentir dor, medo da solidão, medo de contar a verdade para sua esposa, para o seu irmão, para o seu pai, para o seu grande amigo, porque você não quer magoar essas pessoas, você procura sofrer sozinho, o que é péssimo, porque se você divide a dor fica mais branda, mas é muito natural a pessoa que está passando por muito medo, ela com medo de ferir a esposa, acha que a esposa não vai aguentar se ele falar a verdade, ele acaba guardando aquilo para ele, então ele não tem com quem conversar. É nessa hora que a equipe de cuidados paliativos vai poder aproximar as pessoas e explicar, olha, divide essa dor com a sua esposa, com seu irmão, com seu filho, com seu pai, com seu irmão, com a gente, porque aí a dor fica mais branda, não se transforma no monstro da dor. E aí junto com isso vem o quê? Vem a revolta porque o tratamento demorou, porque os profissionais da área de saúde são inacessíveis hoje em dia, é verdade, estamos vivendo uma crise na área de saúde terrível. E aí a pessoa começa a ter revolta também, por quê? Porque os exames são difíceis, são dolorosos, são difíceis de fazer, demoram muito tempo. O tratamento fracassa, a gente não acerta. É comum isso acontecer, tenta uma alternativa, não deu certo, tenta outra alternativa, não deu certo, tenta um medicamento, não deu certo, e esses fracassos vão aumentando a dor total. Aí soma isso tudo, e aí você coloca no centro disso uma pessoa com medo de quê? Medo da morte. É verdade. Medo de sentir dor antes de morrer, porque não é possível, que já está tudo tão ruim. O que me espera agora? É pior do que isso tudo que eu já estou sentindo? E aí a dor total se transforma num monstro muito grande. O que a gente pode fazer para ajudar os encarnados e desencarnados que nos ouvem? É exatamente voltar ao que o Renato falou. Aprender que a dor total existe, nós identificamos que ela existe e estamos juntos para o quê? Para aprender a nos amar, inclusive nos momentos de dor total. É verdade. E amar, na hora que está tudo bem, é fácil, né? Não, isso aí é tranquilo, né? É tranquilo demais, né? Mas quando começa a pegar as coisas... Porque você tem que segurar aquele choro que você queria manifestar, você tem que dar aquela força para aquele amigo que está precisando, você tem que se doar realmente, né, de coração aberto, e que é muito mais difícil. Então isso é dor total. Dor total é um processo que a gente precisa de entender que a pessoa sofre sozinho, sofre calado. Se você não chegar lá e falar, meu amigo, eu sei o que você está passando. Você passou pela perda social, você passou pela perda familiar, você está passando por dor, você está passando pela frustração de que o tratamento que você achou que ia te salvar
ainda não conseguiu o resultado, mas nós vamos estar junto de você. E isso faz toda a diferença. Com certeza. E como, né? É verdade. Compaixão na equipe de saúde ajuda? Nós temos uma pesquisadora chamada doutora Cristina Puchalski, que ela pesquisou exatamente isso. O que ela fez? Ela pegou um atendimento médico com vários pacientes e conseguiu introduzir a compaixão. O que é compaixão? Compaixão é se você se colocar no mesmo nível que a outra pessoa. Não é você se colocar acima como se estivesse fazendo uma caridade. Que muitas vezes a pessoa acha que a pessoa que tem compaixão pela outra é aquela que doa uma esmola ou é aquela que dá um dinheiro para comprar um remédio. Compaixão é você se colocar no mesmo nível que ela e procurar ajudá-la. Então, quando o profissional da área de saúde, vamos dizer assim, veste a camisa do problema daquela pessoa que está procurando, existe compaixão. E essa doutora Cristina Puchalski, quando fez seu trabalho, introduziu a compaixão na equipe de saúde, ela notou duas coisas importantes que a gente pode destacar aqui. Primeiro, existe um problema que os profissionais da área de saúde sofrem, muito mais do que qualquer outro profissional, que é o quê? Muitos empregos, muitas horas de trabalho, um trabalho que vive trazendo para você o estresse porque você tem que tomar decisões que podem determinar a vida ou a morte daquela pessoa. Então esse fenômeno é chamado de burnout. Burnout, vamos dizer assim, é o estresse do profissional, principalmente da área de saúde, mas pode ocorrer em qualquer profissão. A gente pode colocar o burnout do policial militar, o burnout da pessoa que trabalha, por exemplo, na aviação, o burnout da pessoa que trabalha na Bolsa de Valores, mas a designação veio justamente para os profissionais da área de saúde, mostrando que essas pessoas sofrem muito burnout. Mas quando se introduz compaixão, a equipe de saúde se sente, vamos dizer, enriquecida e ela se sente prestigiada para si própria, ou seja, a nossa equipe foi importante porque a gente pegou a Dona Maria, que estava já acreditando que a dor total ia fazer parte da vida dela, e a gente trouxe para ela esperança, trouxe para ela condições dela enfrentar melhor a doença. Então, aquele profissional da área de saúde volta para casa cansado, depois de um plantão cansativo, de muitos empregos, mas ele volta pensando que ele foi importante para a coletividade. E o paciente que vê o profissional da área de saúde, é a segunda coisa importante para a gente destacar nesse trabalho da doutora Cristina Puchalski, é exatamente a gente entender que quando a gente é o centro das atenções do tratamento, não aquela tomografia, não aquela ressonância, não aquele exame de sangue igual a gente vê, doutor, mas eu tenho que operar ou não? O que a tomografia diz? Não é o que a tomografia diz, é o que o conjunto, né, do paciente e dos exames vão chegar à conclusão. Então, esse lado da gente humanizar de novo o tratamento médico, lembrando que somos corpo e espírito, e aí vem a beleza da doutrina espírita, que aborda isso com tranquilidade, é que a gente vai entender que esse trabalho da doutora Cristina Puchalski, que não fez para agradar aos espíritas, deixar isso aqui bem claro, mostra que quando a gente tem compaixão, tanto o profissional que atende o doente, quanto o doente se sentem engrandecidos, se sentem valorizados, se sentem importantes para a coletividade. Agora, quando você está buscando só um dinheiro, né, como diz Dr. Bezerra de Menezes, quando deixa de ser médico e vira um comerciante da área de saúde, né, aí a coisa complica, porque aí depois de muitos plantões, aí a gente vê certas barbaridades que às vezes aparecem nos jornais. Com certeza. E agora então está em moda, né? Essas barbaridades vêm do comércio da medicina. Não são médicos, são comerciantes da medicina. É verdade. É outro departamento, né? Frases de Dr. Bezerra, não são minhas. Mas é totalmente que vai ao contrário disso que nós estamos falando aqui. Exatamente. Totalmente. Não tem nem que... Uma outra coisa importante, né, é ouvir, saber ouvir, né? Dar o ouvido para a pessoa poder desabafar, falar. Isso é importante, isso ajuda. É tão importante que eu lembro, a gente hoje comentou sobre o Dr. Bezerra, vou comentar mais um pouquinho. Dr. Bezerra, todos sabíamos e sabemos atualmente, né, que era homeopata, e os homeopatas fazem um trabalho brilhante que, além de tratar do corpo físico,
conseguem ainda tocar no perispírito, né? Então isso faz um trabalho realmente muito gratificante, porque tenta se mudar a forma como as pessoas encaram os seus problemas de saúde. Mas o Dr. Bezerra de Menezes tinha uma particularidade. Ele muitas vezes não tinha nem como dar o remédio, nem como dar o tratamento. Então o que ele dava os ouvidos, ele dava um abraço, ele dava sua atenção. E o que hoje a gente mais vê de reclamação em qualquer profissional, não estou falando só da área da medicina, você procura um professor, ele tem muito trabalho, ele não consegue dar os ouvidos necessários. Você procura um juiz, você procura um advogado, você procura um engenheiro, você procura um carpinteiro, você procura um marceneiro, enfim, você procura qualquer pessoa que lida com o público e a pessoa não tem tempo para dar ouvidos. O que acontece? A deficiência de se dar ouvidos para os outros é que trouxe para nós as guerras mundiais. Muitas vezes, se houvesse o diálogo entre aqueles líderes, as coisas funcionariam muito melhor. Mas fica um de lá brigando, o outro de cá também não querendo ouvir. Então, o que a gente vê hoje em cuidados paliativos? Que quando a gente dá ouvidos, e às vezes a gente olha e imagina assim, poxa, eu não fiz nada por aquela pessoa e ela se sentiu melhor. Mas hoje a grande deficiência que as pessoas têm é de serem ouvidas, é de receberem atenção, é de receberem carinho. Então os cuidados paliativos, Renato, vêm justamente para trazer de volta aquela necessidade da gente dar ouvidos para as pessoas. Você imagina que você é um idoso, tem seus momentos de lucidez, mas tem um Alzheimer, e a família, você ainda é lúcido, mas ela já alijou você para um canto escuro da sala, você já não participa mais das decisões da família, as pessoas não querem ouvir o que você tem para dizer da sua experiência, mesmo com Alzheimer, e você começa a ficar como se fosse um enfeite da sala. E isso é uma situação muito penosa, muito ruim para a pessoa que vira o enfeite da sala, mas em termos de, vamos dizer assim, de penalidade futura, olhando aos olhos da espiritualidade, quem adquire muito mais responsabilidade são os familiares que não colocam para participar as pessoas em cuidados paliativos. Então, aqui vai um conselho, que é dar ouvidos para as pessoas em cuidados paliativos, nos asilos, nos sanatórios, em todos os hospícios, nos locais em que possa se fazer um atendimento, de forma que você não precisa de dar o melhor remédio, aquele que foi a descoberta mais recente do mundo da ciência, mas você precisa de lembrar que você é um ser humano tratando de outro ser humano, e essa troca de energia é que vai fazer com que você e o outro se sintam melhor. Então, dar ouvidos, Renato, é um dos pontos fundamentais de cuidados paliativos. Dar ouvidos para a família, muitas vezes a família tem notícias para te dar que vão te ajudar no tratamento, dar ouvidos para o cuidador, dar ouvidos para a equipe de atenção básica de saúde, ou até mesmo aquela pessoa leiga que toma conta da Dona Maria, do seu João, ela vai te contar coisas que estão acontecendo que vão te ajudar. Então, dar ouvidos além do paciente a tudo que cerca o paciente é uma das diretrizes dos cuidados paliativos. Com certeza. É muito importante, em todas as situações, ouvir, saber ouvir, né? Dar o ombro, é importante, muito importante para todos nós. Quem não gosta do ombro, né? Do ombro amigo. Então, para a gente fechar o programa hoje, eu gostaria que você falasse para a gente como morrer dignamente. É uma pergunta bem difícil, né? Primeiro a gente lembrar que a gente não morre, a gente muda de dimensão e a vida continua. Isso é uma coisa muito importante na abordagem do cuidado do paciente paliativo, mas que muitas vezes a gente não pode falar isso abertamente. Eu, particularmente, quase nunca uso dessa prerrogativa. Por quê? Porque ela não é necessária. Se você parar para ver, todas as religiões acreditam que existe alguma forma de vida após a morte. Nem que seja ficar no limbo aguardando o julgamento final. Mas você continua depois deste planeta. Podem parar e estudar todas as religiões, que vocês vão ver que a maioria delas tem esse pensamento. Então, morrer dignamente, dentro dos olhos de cuidados paliativos e visão espírita, é você lembrar que você pode ter direito a escolher onde vir a morrer.
Existem pessoas que preferem morrer em casa, existem pessoas que preferem morrer no hospital. E existem pessoas que acreditam que é necessário que todo mundo deva morrer no CTI. Então eu preciso de explicar isso aqui para que as pessoas possam ter um entendimento. Aquela pessoa que está em cuidados paliativos, ela já não se beneficia mais de fazer diálise, de fazer transfusão, de ficar presa a um respirador artificial ou um aparelho que iria fazer substituição renal ou do pulmão. Por quê? Porque você iria prorrogar o sofrimento daquele familiar. Mas ela precisa de receber alimentação, analgésicos, oxigênio, analgésicos para tirar a dor, para tirar a angústia, muitas vezes, remédios que possam reduzir a sensação de dor. Não estamos falando de morfina, estamos falando de antidepressivos, estamos falando de remédios que têm como efeito colateral atenuar aquela angústia, aquela ânsia, equipamentos de máscaras de oxigênio que podem atenuar a falta de ar. Enfim, existem recursos que podemos dar para se morrer dignamente, que não necessariamente sejam no CTI. Aí a gente volta ao processo do entendimento da doutrina espírita. 2 casos novamente. Um caso, a família escolheu o melhor CTI do mundo e colocou a pessoa no melhor CTI do mundo e foi para casa. Na outra, o paciente estava em condições respiratórias difíceis, a família pobre, num hospital pobre, no interior, onde não tinha nem CTI direito, decidiu ficar com o paciente ao lado. Ficou em prece, ficou em oração, se revezavam, porque só podiam ficar 2 acompanhantes, então entravam 2, oravam, saíam, entravam mais 2, oravam, saíam, e ficaram uma lá, dava a mão para aquela pessoa, a pessoa ficava ali sentindo acolhida e em condições de ter até alguém para dar ouvido. Na outra, aquela família muito rica, muito abastada, que colocou no melhor CTI do mundo, não teve contato com a pessoa, e a pessoa vem a desencarnar olhando para um teto cinza, sem ter a presença de um familiar, não reconhece ninguém. As pessoas olham para os aparelhos, medem os dados, os parâmetros, mas não dão aquele amor, aquele carinho. Então eu volto a lembrar aqui, qual é o objetivo da doença? O objetivo da doença é aprendermos a amar. Então cuidados paliativos é exatamente você deixar a pessoa tomar decisões. Nos últimos momentos, seu João, Dona Maria, onde você gostaria de estar? Você gostaria de estar no CTI ou em casa? Às vezes, a gente tem a oportunidade de deixar a pessoa ir para casa, Renato. E isso, muitas vezes, é muito bom. E se a pessoa não estiver bem, ela volta para o hospital, isso é possível. Agora, muitas vezes a gente na preconização dos cuidados paliativos, é exatamente deixar que a pessoa tome decisões da sua vida, inclusive nos momentos da morte. Então, onde vai ficar? Gostaria de ficar na presença de um amigo? É importante a gente falecer perto de alguém conhecido. Eu, pelo menos, penso dessa forma, acho que isso é muito coerente, e os cuidados paliativos preconizam isso também, do que você ficar com dificuldade sem ter ninguém conhecido perto de você. Outra coisa que é importante de morrer dignamente é você morrer com a religião que você adotou. Então, não é porque você está numa capelania espírita que você vai ser convertido ali. Não custa nada, se você é católico, fazer uma oração do Pai Nosso, né? Enfim, são os dogmas de cada tipo de religião. E também, o que é morrer dignamente? Morrer dignamente é morrer sem dor, sem falta de ar. Isso é possível? Temos medicações que propiciam essa situação sem que a pessoa tenha que ficar em sofrimento isolado da família muitas vezes. Em todos os casos é possível? Não. Muitas vezes a gente não consegue chegar a trazer esse conforto. É nessa hora que alguns casos vão para o CTI. Aí realmente são entubados, são sedados para que possam não ter sofrimento. Então, morrer dignamente, aos olhos dos cuidados paliativos, mediante a visão espírita, é justamente a gente entender que a morte faz parte da vida e que a gente deve procurar até mesmo escolher como vamos passar os últimos dias aqui na presença de familiares, no ambiente que a gente escolheu e da forma que a gente entenda, mas sempre tentar preconizar os analgésicos, o oxigênio, a capacidade da pessoa não ficar em angústia. Com certeza. Meu querido amigo, acabou o nosso programa. Muito 1h30 de um bate-papo muito gostoso, muito legal, aprendemos muitas coisas hoje. E eu gostaria que você fechasse o tema, se despedisse do nosso
nossos telespectadores e fechasse o tema de hoje. Perfeito. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, as pessoas que puderam nos ouvir e tiveram a oportunidade de dividir conosco um pouquinho que sabemos sobre o assunto. Agradecemos a oportunidade dos guias que estiveram conosco, nos ajudando nas respostas e algumas perguntas que possam vir depois, Renato passa e a gente terá o prazer de responder. Sim. Pedimos a todos que entendam que cuidados paliativos, assim como todos os cuidados da medicina, estão em aprimoramento, estão em progressão, são todos ciências de Deus que vêm para o planeta Terra justamente no momento em que, de um lado, temos o materialismo preconizando a forma da morte sendo antecipada, o que para nós é um crime, as pessoas se desenvolvendo intelectualmente, preconizando até mesmo o aborto e tantas situações contra a vida, e do outro lado temos a pleiade de espíritos bondosos que nos trazem o conhecimento para que possamos entender que, acima de tudo, a vida, não temos direito de questionar as decisões de nosso Pai Maior. E dentro desse conceito, os cuidados paliativos vêm justamente para ajudar as pessoas a depurarem as suas dificuldades nos seus últimos momentos aqui na Terra, para que possam voltar para o plano espiritual com muito mais pureza do que quando aqui chegaram, para que possam voltar depurados, restabelecidos e que possam viver na pátria espiritual com muito mais tranquilidade e com muito mais leveza do que quando aqui na Terra chegaram. Esse é o propósito da nossa existência, depuração e procurar, dentro do possível, quitar as nossas dívidas. E quando a pessoa passa por um processo de cuidados paliativos, ela consegue resgatar bastante dos seus débitos. E dessa forma concluímos e agradecemos a oportunidade de estarmos aqui juntos mais uma vez. Muito obrigado. Meu querido, muito obrigado. Eu que agradeço muito. Com certeza foi muito elucidativo para todos nós, aprendemos muitas coisas. E esse lado humano mesmo, né, do paciente, de estar, seria muito bom se todos os médicos, toda a equipe médica tivesse, né, essa atenção que todos nós merecemos, certo? Na semana que vem nós vamos receber aqui meu querido amigo Cássio, lá do Centro Espírita Boa e Caridade, e vai falar sobre fluidoterapia e espiritismo. Então vai ter um bate-papo também, que isso é muito importante também. Isso aí também não deixa de ser medicina espiritual. Sem dúvida. Né? E é um assunto muito interessante. Então a gente quer agradecer a todos vocês que ficaram conosco, né, durante 1h30, esse bate-papo agradável, que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz, possamos curtir um pouquinho esse frio de Cabo Frio, né, que nós não estamos muito acostumados não, mas reforçando o convite para quarta-feira, se Deus quiser, vai estar aquele sol maravilhoso, para nós fazermos lá esse grito pela vida, lá na Praça Porto Rocha, junto com nossos irmãos católicos, evangélicos, gritando que todos nós somos a favor da vida. Brasil a favor da vida, Brasil sem aborto. Então nós convidamos a todos que estão nos assistindo, você que é a favor da vida, você que realmente não consegue conceber, né, um assassinato de uma criança, de um bebê indefeso dentro do útero da mãe. Como o Sérgio falou, né, em pleno 2018, e a gente já discutindo sobre isso, e as pessoas achando que isso é um direito. E matar um ser para resolver o seu problema pessoal. Então, que todos, né, possamos estar lá, 9h da manhã, na Praça Porto Rocha, agora quarta-feira, dia 15, que é o feriado da nossa cidade, para que a gente possa gritar bem alto que nós somos a favor da vida. Então, até lá, um beijo no coração de todos.